Conta pra mim, será que você já se sentiu assim completamente perdido, perdida e buscou respostas num lugar errado? No livro bíblico de 1 Samuel, no capítulo 28, a gente vê Saul assim em um dos momentos mais sombrios da vida dele, buscando orientação através de meios que desagradam totalmente a Deus. Eu convido você a vir comigo para a gente poder ler esse capítulo e explorar essas lições assim intensas e cheias de advertência para a nossa vida. Bora? Então, abra o capítulo 28 e vamos começar a ler. Naqueles dias, os filisteus reuniram seus exércitos para outra guerra contra Israel. Venham e nos ajudem a lutar, disse o rei Aquis a Davi e seus homens. Davi concordou. Logo o rei verá como podemos ajudar de verdade. Se é assim, você será meu guarda-costas enquanto eu viver, disse Aquis a Davi. Nessa ocasião, Samuel já tinha morrido e todo Israel tinha chorado a sua morte. E Samuel tinha sido sepultado em Ramá, sua cidade natal. O rei Saul tinha expulsado do país todos os médiuns e adivinhadores. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul e os exércitos de Israel acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o enorme exército dos filisteus, ficou tremendo de medo e consultou o Senhor quanto ao que deveria fazer. Porém, o Senhor não lhe deu resposta, nem por meio de sonhos, nem por Urim, ou por intermédio dos profetas. Então Saul deu ordem aos seus auxiliares: vão e procurem uma médium, de maneira que eu possa consultá-la. Eles encontraram uma em Endor. Saul então se disfarçou, usando roupas comuns, em vez de usar suas vestes reais. E ele foi à casa da mulher à noite, acompanhado por 2 dos seus homens. Ele disse a ela: quero falar com um homem que está morto. Pode fazer subir o espírito desse homem? Mas a mulher disse: o Senhor certamente sabe que Saul mandou matar todos os médiuns e os adivinhadores, porque o Senhor está armando uma cilada para mim, para que eu seja morta? Porém, Saul fez um juramento pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal virá sobre você por isso. Finalmente a mulher concordou e disse: pois bem, a quem o Senhor quer que eu faça subir? Faça-me subir Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, ela soltou um grito e disse a Saul: o Senhor me enganou, o Senhor é Saul. Não tenha medo, o rei disse a ela. O que você está vendo? Vejo um ser como um Deus, que sobe da terra, ela disse. E ele perguntou: qual é a aparência dele? É um ancião subindo envolto em um manto, respondeu ela. Então Saul entendeu que era Samuel e se curvou com o rosto no chão. Por que você me perturba, trazendo-me de volta? Samuel perguntou a Saul. Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão guerreando contra nós, e Deus me abandonou e não me responde por profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor, para que me diga o que devo fazer. Samuel, porém, respondeu: por que vem perguntar a mim se o Senhor o abandonou e se tornou o seu inimigo? Ele fez conforme disse que faria por meu intermédio. Ele tirou o reino das suas mãos e o deu ao seu rival Davi. Tudo isso aconteceu a você porque você não obedeceu às ordens do Senhor, quando ele estava irado com os amalequitas. O Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. E o Senhor vai entregar o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então, na mesma hora, Saul caiu, estendido ao chão, paralisado de terror pelas palavras de Samuel. Ele também estava sem forças devido à fome, pois não tinha comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu o quanto ele estava perturbado, ela disse: Senhor, obedeci às suas ordens, com risco de minha própria vida. Agora ouça o que eu digo e me permita dar-lhe alguma coisa para comer, de modo que o Senhor possa aguentar a viagem de volta. Porém, Saul não aceitou.
Os homens que estavam com ele insistiram e por fim ele concordou. Então ele se levantou e assentou-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro. Assim ela saiu depressa, matou o bezerro, amassou farinha e assou pão sem fermento. Ela trouxe a refeição ao rei e aos seus homens, e eles comeram. Depois foram embora naquela mesma noite. Uau! Gente, como a gente viu, esse capítulo realmente se marca um dos capítulos mais trágicos e sombrios da vida de Saul, né? Mostrando assim o seu declínio espiritual e o seu desespero. E aí, diante de uma batalha iminente contra os filisteus e se sentindo assim completamente abandonado por Deus, ele acaba cometendo um ato extremo ao buscar uma médium para poder tentar ouvir Samuel. Depois de perceber a grandiosidade da ameaça que estava sofrendo. Ele deve ter ficado com muito medo, né? Aí ele tentou consultar Deus de várias maneiras, por sonhos, pelo urim, que é aquele método usado pelos sacerdotes das pedras, que a gente já viu em capítulos anteriores, e através de profetas, como está escrito na palavra. Mas ele não recebe nenhuma resposta. Deus fica em completo silêncio. E aí, isso leva ele a consultar um meio proibido por Deus, que era consultar uma médium. E aí ele vai disfarçado, a médium de Endor, né? E pede que ela invoque o espírito de Samuel. Inicialmente a médium hesita, né? Lembrando que Saul havia expulsado os médiuns e os adivinhadores da terra. Mas, com a garantia de que nada ia acontecer a ela, que ela não seria prejudicada, ela acaba realizando o pedido de Saul. E aí ela invoca o espírito de Samuel e repreende Saul, afirmando que que Deus já tinha tirado o reino das mãos dele e tinha dado a Davi, por causa da desobediência dele contra os amalequitas, né? Isso a gente leu em capítulos, aqui mesmo no 1 Samuel, um capítulo anterior. E Samuel ainda anuncia que no dia seguinte Israel vai ser derrotado pelos filisteus e que Saul e os seus filhos vão morrer. Saul cai ao chão, dominado completamente pelo terror daquela notícia, porque ele está física e emocionalmente completamente debilitado. E aí depois ele volta para casa em total desânimo, né? E aí, gente, o que a gente pode tirar desse capítulo como lições para a gente poder aplicar na nossa vida? Em primeiríssimo lugar, que é a obediência a Deus, é essencial e inegociável, quando realmente a gente segue a Deus, porque as consequências são reais, né? A gente não deve jamais buscar respostas em outro lugar de maneira errada. Nós vimos que Saul, ao se sentir rejeitado por Deus, ele vai recorrer a um meio proibido, que era consultar espíritos. Deus não gosta disso. E isso nos lembra que mesmo nos momentos assim de silêncio do Eterno de Israel, a gente deve esperar com fé e nunca recorrer a práticas que desagradam ao Senhor, né? O pecado, gente, tem um custo e muitas consequências. E as escolhas de Saul mostram as consequências que estavam sendo acumuladas por ano de rebeldia, de orgulho. Então esse capítulo, mais do que todos os outros, mostra que viver fora da vontade de Deus inevitavelmente traz destruição, né? A gente leu que Saul tentou várias vezes, de várias maneiras, forçar uma resposta de Deus. Mas o silêncio dele era o resultado de uma vida de desobediência.
Então, a gente não pode manipular ou tentar controlar Deus. Ao invés disso, a gente deve buscar um relacionamento genuíno com Ele, porque Ele não se deixa manipular. E quando a gente se arrepender, precisa ser de forma sincera, genuína, com um verdadeiro desejo de reconciliação com o Senhor. E não apenas motivado pelo medo, que era o caso que a gente viu aqui de Saul. Ele estava morrendo de medo, né? Dos filisteus. Então a gente tem que parar para refletir e pensar o seguinte: o que é que você faz quando vê que Deus está em silêncio? Meu Deus, quantas vezes a gente pergunta e Deus não responde nada? Será que você mantém a fé ou você vai buscar resposta em outros lugares que desagradam ao Senhor? Pensa nisso. De que maneira você pode buscar um relacionamento mais profundo e genuíno com Deus, em vez de apenas ficar esperando respostas imediatas? Reflita sobre isso. Será que existem áreas na sua vida onde o medo tem controlado as suas decisões, como tem acontecido nesse capítulo com Saul? Pensa nisso, gente, reflita, isso é super importante. É aí que a gente vai crescendo, subindo para outro nível. Vamos agora fechar esse capítulo com uma oração sincera ao Senhor, olhando as nossas falhas, os nossos erros e pedindo perdão ao Senhor e pedindo para que Ele nos ajude realmente a entender a palavra que Ele nos deixou. Então, feche os olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, pelo que Tu és, Senhor. Obrigada por renovar o nosso entendimento sobre a importância da obediência a Ti e de nos mostrar as consequências espirituais da desobediência. A gente precisa aprender a lidar com o Teu silêncio e a gente precisa parar de buscar por respostas em lugares errados, fazendo coisas erradas, para evitar que a tragédia da separação do Senhor, porque isso sim é uma verdadeira tragédia, quando o Senhor se afasta de nós, né? Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa quando os nossos irmãos, tendo a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Tua palavra, de seguir, de obedecer, muitos ainda não entenderam que nós devemos consultar somente ao Senhor e não a espíritos, a médiuns ou outros, né? E tampouco orar para estátuas de madeira ou de outros materiais feitos à mão humana, como se fossem deuses ou semideuses, como se eles tivessem um poder que é unicamente do Senhor. E ainda mais quando o Senhor nos deixou o único e suficiente Salvador e o nosso único intercessor diante de Ti, que é o Teu Filho unigênito, Jesus Cristo. E está escrito na Tua palavra que Ele é o único intercessor. E eu oro, Pai, hoje, não só agradecendo, mas Te pedindo, Pai, para poder tirar as vendas dos olhos dos meus irmãos que ainda hoje fazem o que o Senhor não gosta, o que o Senhor abomina, achando no fundo do coração deles, porque eles fazem com sinceridade, porque eles acham que isso é certo, que isso é normal, porque eles foram criados achando que isso realmente era normal e que isso seria do Teu agrado. Pai, que as Escrituras possam falar mais alto do que todas as tradições que foram criadas pelos homens. É isso que eu te peço, Pai, hoje na minha oração, com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, reflita sobre isso, isso é muito importante. Beijo no seu coração, amanhã tem mais. Fui, tchau.